Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, São José Almeida, Leonete Botelho. Eu sou Helena Pereira, vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 28 de setembro. E o que é que temos hoje? Acabou-se a maioria absoluta na Madeira. Miguel Albuquerque preferiu o PAN à Iniciativa Liberal para ter apoio estável para governar, ao contrário do que Luís Montenegro havia sugerido. O líder do PSD disse não é não a um acordo a nível nacional com o Chega. Ao mesmo tempo, a presidente do PAN, Inês Sousa Real, não fechou a porta a negociar na Assembleia da República com o PSD, caso seja necessário depois das próximas legislativas. Parece-me que hoje vamos nos concentrar na direita. Na direita e num partido que insiste desde a sua fundação que não é de direita nem de esquerda e que essa dicotomia não faz sentido. Sónia, começo por ti. Na noite eleitoral na Madeira, no domingo, Luís Montenegro disse: não vamos governar nem a Madeira nem o país com o apoio do Chega porque não precisamos. Esta quarta-feira, para evitar quaisquer dúvidas que ainda houvesse, foi mais taxativo e disse: não é não, nunca farei um acordo político de governação com o Chega, não vale a pena alimentar isso. Achas que era precisa esta clarificação? pronto, então deixa-me só dizer, em relação ao não vamos alimentar isso, eu vou alimentar isso. Porque eu acho que uma pessoa que é tão clara como ele de facto quis ser desta vez, ao fazer essa clarificação, porque eu acho que foi uma clarificação e que, já que é essa a intenção do PSD, era importante fazê-la, porque a frase dele de domingo era, de facto, deixava em aberto a possibilidade de, ele dizia, excluo, ou digo que não, porque não preciso. Era algo do género, não tenho a frase inteira na cabeça. Não fazemos acordos com o Chega porque não precisamos. Portanto, o não precisamos deixava em aberto a possibilidade de, se um dia precisarmos deles, vamos fazer um acordo com eles. Portanto, eu acho que essa clarificação era muito importante e era precisa. Agora, também te digo, e também vos digo, uma pessoa que faz uma declaração destas tão clara, no dia a seguir acaba com o acordo nos Açores. Não me parece, porque ele diz nem no continente, nem na Madeira, nem em lado nenhum. Então não se percebe como é que continua a haver uma ligação, uma dependência nos Açores. Porque um líder que fala daquela maneira, o que eu esperava de um líder que diz uma coisa tão clara como aquela, é no dia a seguir já não há mais acordo, não contamos com o Chega nos Açores. Vou a fazer de advogada do diabo, mas foi o Rio ainda, não é? Sim, portanto, mas ele pode dizer que está feito pelo... Ok, então ele também não pode dizer não renovar que não. Dia se acontecer alguma mas crise. Então isso teria de ficar muito claro. Mas ele é o líder, neste momento é ele que manda. Se ele quisesse acabar com o acordo, acabaria. O problema é outro. O problema é que ele está-se a comprometer com uma coisa que nem sequer depende dele. Porque se amanhã o Miguel Albuquerque quiser fazer um acordo com o Chega, faz e não precisa da... Também já se percebeu que ele não manda assim no Miguel Albuquerque. Pronto. Mas não ele manda. diz regionalmente. O PSD é regional. Exato. Ele até se compromete com uma situação. Ele quer ser tão claro que depois se atravessa por uma coisa que, se de hoje para amanhã na Madeira houver um problema e for preciso Chega, ele não pode responder por Miguel Albuquerque. Enfim. Portanto, eu acho que ele não quer alimentar, mas eu acho que vai haver formas de alimentar esta questão nos próximos tempos e vamos ver como é que de facto o PSD se comporta nas eleições, porque eu acho que só perante uma situação concreta é que nós vamos saber exatamente o que é que acontece. Agora é fácil, depois do resultado estar assim definido, é mais fácil, não terá sido por acaso que ele só agora é que foi tão claro, não é? Só neste momento em que se percebeu que não precisa na Madeira é que foi tão claro. Bom, ele parece estar confortável, além disso, ele parece estar confortável com esta escolha de Miguel Albuquerque, mas o CDS não está assim tão confortável, preferia a Iniciativa Liberal também preferia estar lá, enfim. Era só isso que eu queria dizer. Acho que ele, no fundo, o que mostrou é que não vai querer
acordos com um partido que o pode canibalizar. O PAN nunca o canibalizará, o CDS também PAN é não. vegetariano. Ainda por cima. Portanto, isso para mim é que ficou claro. E a declaração de Montenegro também acontece depois de outra declaração polémica de Miguel Albuquerque, que tinha dito na campanha eleitoral que se demitia se não conseguisse a maioria absoluta nas urnas. Não conseguiu a maioria absoluta nas urnas e não se demitiu. São José, como é que viste esta reviravolta? Mal. Até porque eu tinha elogiado o Miguel Albuquerque por essa clareza. A tal clarificação que depois logo se vê. Pois, Isto dura não muito é? pouco tempo. Exato. E acho que é péssimo quando um dirigente partidário, ainda por cima o líder do PSD Madeira, falta a sua palavra, não é? Porque ele assumiu um compromisso com o eleitorado e depois não cumpriu. Não é? Depois veio que era a maioria parlamentar, que ia assegurar a maioria parlamentar. Não me parece que este acordo com o PAN assegure uma grande maioria parlamentar. Penso que aquilo é bastante volátil, uma vez que o único compromisso que há da parte do PAN é o programa do governo e os orçamentos regionais. Mesmo os orçamentos, ela diz na entrevista que vão negociar, avalia. sim, Sim. que avaliam. Mas está E bem, as mas moções isso- de censura e confiança nem mas isso sequer também constam do aconteceu acordo. aqui. Isso também aqui Sim. aconteceu com o PCP, Com o PCP e o e com o BE Bloco. e o governo. Pronto. Agora, acho que o que se passou foi que o Miguel Albuquerque, assim, a minha avaliação das eleições da Madeira, por um lado, há a registar uma fragmentação maior do que no Parlamento Nacional, porque lá há os Juntos pelo Povo. Portanto, Mas há mais cá um. ao livre. Não, é igual. Eu Também fiz é essas igual. contas, é pronto. igual. Cá o livre, É. só que os outros têm 5 deputados. Sim. Pronto. E embora eu considere que o PS tem uma derrota fortíssima na Madeira, fica reduzida a quase metade, não se percebe qual é o problema dos socialistas na Madeira. Aquilo nunca descola, não se percebe. Descolou com o fofo, mas foi um epifenómeno. O que é facto é que o PSD, tendo tido uma importante vitória, 43%, sim senhor, tudo bem, ao perder a maioria absoluta e coligado com o CDS, porque se nós formos ver as contas, o CDS e PSD perderam 5 deputados. O PSD perdeu 2, tendo lá dentro o CDS, que tinha 3. E que manteve os Portanto, 3. Quem perdeu depois acabou Está bem, mas mantém no conjunto dos Sim, 21. sim, sim. não é? Manteve porque estavam coligados. Pronto, está bem. Não, veja de que forma for, ele não tem maioria absoluta. Não, mas não é isso que eu estou aqui já a dizer. Eu sei. Sim. Ele teve a coligação Somos Madeira, não é? Perdeu 5 deputados. Pronto. Quem perde é o PS e o PSD. Quem perde são esses dois partidos. Sim. E, portanto, eu penso que ele apanhou um susto e que revelou alguma precipitação na pressa com que quis fazer o acordo e fechar o acordo com o PAN. Nunca havia um acordo tão rápido a ser anunciado. 24 Foi no dia a horas, seguir? provavelmente porque era o que lhe saía mais fácil. Discutir com ele seria provavelmente mais difícil. E ele acha que assim chega, mas eu não sei se não, com o tempo, ele não vai ter que entrar em acordo com a IEL, porque o resultado de facto não é bom, não é bom. Mas deixa-me E só é voltar. frágil, não é? Não, é até pelas razões que tu disseste. O acordo é muito frágil, só garante os orçamentos, a negociação de orçamentos e a viabilização e a salvaguarda da apresentação do governo na Assembleia e do programa do governo. Portanto, isto é pouco, porque governar a Madeira não é só isto, não é? Ele vai ter que aprovar outras coisas no Parlamento Regional. E aí vai-se entender com quem? Se o PAN disser que não. Com quem estiver à mão. Pois, mas é isto que eu acho que, olha, para mim foi uma desilusão a prestação do Miguel Albuquerque, com a mesma veemência que elogiei a frontalidade dele, eu nem sei o que é que chama isto, não é um passo em falso, é um troca-tintas. Uma cambalhota.
É uma coisa, um flic-flac mesmo. É uma coisa... a forma como que ele disse, na noite de domingo, que vai assegurar um governo de maioria, como se estivesse a dizer a mesma coisa que tinha dito antes, não é sério, não é sério. São José, o que é que vale a palavra de um político? Não é isso mesmo, mas por isso é que muitas pessoas Não acreditam? depois não acreditam, não é? E desconfiam dos políticos. Porque isto é uma contradição absoluta. Não há uma maioria absoluta, mas há uma contradição absoluta. Exato. De Miguel Albuquerque. Leoneto, o PST realmente conseguiu em 24 horas, eu ia dizer fazer um acordo, mas não é bem fazer um acordo, é anunciar o acordo, porque o acordo na prática ainda está a ser limado em algumas coisas. E na prática já estava a ser tratado há Sim. 3 meses, quando contrataram a Mónica Freitas para o Governo Regional, sim. A Exato, cabeça de sim. lista do PAN. Portanto, continua, desculpa. A Inês Sousa Real ao público diz que nunca houve conversas antes de domingo, nunca tinha havido. São tudo coincidências. É, sim. sim. Exato. Mas eu queria perguntar isso que a São José também tinha falado. Confias que este acordo é suficientemente sólido para durar 4 anos ou vamos andar ao tio todos os anos? Eu acho que vamos andar a negociar acordo a acordo e lei a lei, como a IEL tinha dito. Mas deixa-me dizer algumas coisas sobre isto. Primeiro, lá está, o acordo não foi negociado nas 24 horas, como aliás o público escreveu, estava a ser negociado há bastante tempo e quando chegaram à noite das eleições falaram com uns, falaram com a IEL, falaram com o PAN e avançaram com o PAN. Eu tenho uma tese para mim, aliás já sugeri há bocado, que é há partidos carnívoros e há partidos herbívoros. E a IEL é claramente um partido carnívoro, porque quer ir diretamente à carne do orçamento, quer baixar impostos. E o PAN é um partido herbívoro, para além de que é muito mais maleável e é possível fazer, contentar o PAN, como aliás o PS Nacional bem sabe, com algumas flores ou umas ervinhas, porque nem sequer é na carne daquilo que devia ser para as medidas ecológicas e para as medidas energéticas que era preciso tomar. Portanto, o PAN é um partido herbívoro e é um partido que estava, aliás, em vias de extinção. E esta entrada no Parlamento madeirense dá-lhe um alento de que ele precisava loucamente para a sua sobrevivência política. Até porque é um partido que neste momento, também sendo um partido dos animais, é um autêntico saco de gatos, onde anda tudo à pancada, não é? Aliás, não terá sido por acaso, não foi por acaso, que tiraram o cabeça de lista, que era o porta-voz regional da Madeira, no último mês, portanto já depois das listas entregues no tribunal, e substituíram por esta senhora que tinha sido contratada 3 meses antes por Miguel Albuquerque para o Governo Regional. Portanto, não me parece que haja aqui tantas dúvidas assim, não é? Em relação a durar 4 anos, bom, não vale a pena estarmos aqui a fazer muitos prognósticos, porque também quando foram assinados os acordos para a Geringonça em 2015, também tudo se disse e sobretudo que ninguém acreditava que a coisa ia durar. E como se viu durante os tempos da Geringonça, o PS soube negociar, ora à esquerda, ora à direita, com quem o Governo fez os acordos principais relativos à banca, foi com o PSD. O PSD contorceu-se, mas sabia que tinha que fazer aquilo para que, perante Bruxelas e a União Europeia, as coisas funcionassem bem. Portanto, é isto. Estamos numa nova era política como social e como... Nós estamos numa sociedade e numa política Lego, em que as peças vão sendo usadas à medida das necessidades. Há aqui uma garantia para o essencial, que é moções de censura, orçamentos, portanto, aquelas coisas que não deixam cair um governo com o PAN. E, portanto, não haverá... ouvi falar em moções de censura. Pronto, mas está implícito, diria eu, não é? Para haver um... Mas ela não responde a isso. Eu perguntei à Sousa Real e ela diz que não está. Pronto, parece-me a mim que está implícito, ainda que eles não o digam, porque parece bastante difícil. Mas, anyway, haverá sempre a forma de alimentar
o partido vegetariano e quando for preciso carne ir negociar com outros partidos. Não vou fazer prognósticos, acho que esta é uma nova era, nós vivemos na política e já não funcionamos assim. Mas a outra coisa, falaremos mais adiante, é sobre o próprio PSD. Sónia, ainda sobre o PAN. O PAN fez realmente este acordo e está disponível para dialogar sobre o Governo da República, tanto com o PS como o PSD. Com o PS é normal, porque já tem vindo a fazer, mas agora a líder do PAN, em entrevista ao Público Renascença, não fecha a porta a diálogo com Luís Montenegro. Porque diz não ter medo de servir de tampão para o Chega. Está descoberto um novo fiel da balança. O PAN ganha agora uma nova importância, como também falava a Leonete. Bom, tendo em conta isto que disse a Leonete, acaba por ser uma importância relativa, não é? Porque se for preciso algo mais consistente, eu também acredito no que ela disse, que é algo mais consistente nunca será com o PAN. Mas sobre essa questão de o PAN estar um bocadinho com todos e de se poder ser o fiel da balança para um lado, pronto, é o fiel da balança, pode ser para um lado ou para o outro. Ela explica isso como estando do lado dos portugueses e sendo um partido de causas transversais que supostamente estão tanto à direita como à esquerda, e dá exemplos, fala na proteção dos animais, fala na igualdade, na proteção do ambiente, mas é curioso que depois do lado do PSD e CDS, uma das coisas que eles querem acautelar é que os agricultores não ficam aborrecidos com este acordo da Madeira e possível replicação desse acordo no futuro. Ora, se passam a ser proibidas as touradas na Madeira. Mas é esse lado que de facto preocupa o CDS. O CDS e também o PSD, mas o CDS em particular e a Iniciativa Liberal que queria Deixa-me só dizer, a Inês Real lembra que foi o primeiro sítio onde foi proibido os animais no circo, foi na Madeira. Os animais no circo é diferente da tourada e da caça. E da caça. Mas pronto, ela também diz que não vai dar nunca a mão a quem se coligar com o Chega. Não é? Ela diz isso na nossa entrevista. A única linha vermelha. Portanto, ela é a única linha vermelha. Ela quer mesmo ser esse tampão, como em tempos Paulo Portas já quis sê-lo para dizer que tinha a famosa frase: à minha direita só a parede. Só a parede. Agora, esta posição no PAN e este acordo no PAN é consensual? Não. Porque justamente num partido que tem este largo espectro, é difícil criar consenso em relação a estas coisas. E não é por acaso que André Silva já veio dizer que sente vergonha deste contrato, entre aspas. Portanto, isto foi feito pela Inês Sousa Real, já percebemos, e pela estrutura da Madeira, já se percebeu que outro líder do PAN faria de outra forma, se calhar André Silva era mais à esquerda do que Inês Sousa Real. Portanto, isto tudo também é um PAN, é um novo PAN, não é só uma nova circunstância política, é um novo PAN que não sei se fica assim para o futuro. Não sei. Agora é a Inês Sousa Real, em breve há de haver eleições e se houver outro líder pode mudar a estratégia. Penso que sim, porque internamente já há sinais disso mesmo. Que o PAN não está confortável com este acordo. Desde a eleição dela no primeiro congresso. Agora estávamos lá as duas. Mas nunca tinha havido um acordo com o PSD, não é? Sim, está assim, bem, deste ela nível. sempre teve oposição interna e precisamente da linha do André Silva. Mas acho que isto também, por um lado, pode ser o princípio do fim desta linha. Mas o PAN sempre disse, mesmo com André Silva, que não era de esquerda nem de direita. Sim, mas uma questão é ser de esquerda ou de ser de direita, outra coisa é ser do poder e de influenciar o poder. E Inês Sousa Real tem isso mais, influenciando menos do que tinha André Silva. André Silva, durante 4 anos, negociou imensas coisas com Costa. Muitas coisas, sim. Muito mais do que a Inês Sousa Real depois conseguiu negociar. E mesmo nos outros 2 anos a seguir, sem geringonça, acabou por aprovar muita coisa. E ela
Pronto, aliás, ela no primeiro congresso, nós as duas olhamos uma para a outra com ar de espanto, Sim. quando ela no discurso de encerramento diz, vamos ser governo. Sim, sim, Eu assumiu pensei assim, até Sim, é uma vontade de mudança ir para o governo. Pronto, o André Silva falou hoje e achei aquelas declarações muito marcantes, porque ele não escolheu uma palavra qualquer, escolheu a palavra envergonhado. É muito duro. E é muito duro e isso tem um significado. São José, na Madeira, o que as pessoas estavam à espera era que o PST se voltasse para a Iniciativa Liberal. Achas que não foi possível por problemas pessoais, até do cabeça de lista na Madeira, que já teve em vários partidos, ou como falavas da postura do PAN, tem a ver com a Iniciativa Liberal nunca ter demonstrado ou ser sempre mais difícil as negociações para viabilizar soluções com a Iniciativa Liberal? Ou seja, essa sede de poder eu acho que não é tão visível na Iniciativa Liberal. Não, também tem, é evidente, mas ou seja, o que eu posso dizer sobre isso? Por um lado, para mim era natural, ou mais natural, que, embora também com o PAN é natural, tem um acordo legítimo. É frágil, mas legítimo. Mas era para mim perfeitamente admissível e até mais normal um entendimento com a Iniciativa Liberal. Pelo menos em termos nacionais. Aqui assim. Agora, eu percebo que para o Miguel Albuquerque pode ser muito complexo ter que negociar com a Iniciativa Liberal. Porque, minhas caras amigas, a Madeira é uma das regiões do país, uma das zonas do país, em que há mais dependência de pobres do orçamento de Estado e dos apoios do governo regional. E o E o emprego governo público também. regional precisa de alimentar o seu orçamento e a sua receita. Ora, E os seus negociar- eleitores. Hã? E os seus eleitores. Pronto, quer dizer, precisa de alimentar receitas fiscais que com certeza a IEL ia querer cortar. Não é? Sim, disseram logo, sim, que um acordo com eles E, só portanto, dos é muito difícil Sim. numa região e numa área, de uma zona demograficamente e sociologicamente frágil, como é a Madeira. Nós publicámos números no dia das eleições, um perfil demográfico e sociológico da Madeira em números. Por exemplo, a Madeira é a zona com maior abandono escolar. É pobre, aquilo é verdadeiramente pobre. E o governo regional é o pai dos pobres da Madeira. Não é? Se fosse começar a cortar na despesa pública, Na receita. para cortar na receita e cortar portanto, cortar na despesa pública para poder cortar na receita, via assim muito complicado. Agora, eu admito que haja momentos em que Miguel Albuquerque ainda possa entender-se e fazer algumas negociações com a IEL. Não excluo. Agora, percebo que para ele é muito mais fácil o PAN. Leonete, e o peso, só para terminar... Ele, no acordo com o PAN, até criou um novo imposto. Sim, a taxa taxa do turística que turismo. existe em Santa Cruz e quer E que faz todo o expandir a sentido todo na o Madeira. arquipélago. Claro. Sim. Sentido, né? Sim, A há Madeira muitos tem, sítios. essa Madeira tem uma taxa de Olha, vamos estar muito atentos turismo. a ver essa medida sair do papel. Existem várias deve zonas ser, do país. esta acredito taxa. que sim. Aliás, eu acho que estas eleições puseram a Madeira no mapa outra vez, que estávamos todos muito distraídos. E eu acho que foi bastante interessante todo este fenómeno e as leituras nacionais que se pode tirar daqui. Exatamente, mas deixa-me só ir ainda ao PS, que há pouco a São José falava nisso no trambolhão, porque passou de 35% com o Paulo Cafufo nas outras eleições para 21%. Não está a capitalizar... 19 para 11 deputados. Sim. É brutal. Não está a capitalizar a descida do PSD. A perspectiva de uma geringonça de esquerda nem sequer faz sentido falar-se disso na Madeira, porque Não chegam. são tão poucos, todos juntos, mesmo assim. O qual é... há um problema crónico do PS na Madeira? Eu acho que... claro que sim.
Quer dizer, em democracia o PS nunca governou a Madeira e governou uma vez a Câmara do Funchal, portanto, claro que há um problema crónico do PS na Madeira, ou seja, a Madeira é uma região tradicionalmente e confirmadamente mais à direita. E lá está. Talvez, e como nós escrevemos também, o Rui Pedro Paiva fez esse trabalho, por questões históricas, por questões também geográficas. Portanto, há todo um contexto, tal como os Açores durante 40 e tal anos foram socialistas, ou 3 décadas pelo 40, menos. não. 3 décadas, depois do... 2. Então o Mota Amaral. Sim, eu acho que foi 2. Foi 2 décadas. Foi 2. César foi 2. Certo, ou seja, eu acho que há aqui muito essa questão. Estamos a falar de regiões periféricas e que necessitam muito, como a São José acabou de dizer, de apoios sociais e que, portanto, os governos, tal como em Portugal também há uma tendência mais à esquerda, os governos que mais apoiam, mais apoios sociais dão, acabam por capitalizar com isso. Portanto, isto é uma coisa natural. Outra coisa é a alteração que tem vindo a ser cada vez mais visível na política mundial, europeia e portuguesa, que é aquela fragmentação que me levou a falar há pouco da política Lego, em que há muito mais partidos, muito mais escolhas, há uma sectarização, as coisas são mais por setores e por conjunturas curtas, os partidos são mais avaliados pelos últimos 4 anos ou 2 anos, conforme, ou pelo aquele momento, do que pelos seus programas. Tem a ver muito mais com as lideranças, com os discursos. Portanto, há aqui um fenómeno na Madeira que é a direita tradicional, PSD e CDS, está a perder e o PS está a perder e perdem ambos. Bastante, não é? Portanto, já há 4 anos o PSD tinha perdido a maioria absoluta, mas ainda tinha o CDS. Agora teve que ir buscar o CDS para dentro de si, mesmo assim não conseguiu, já que o CDS ter maioria absoluta, e portanto teve que negociar, não quis fazer com o partido mais próximo ideologicamente, que é a Iniciativa Liberal, pelos motivos que aqui já fomos falando, mas não está fora de questão que negocie. Portanto, a política tornou-se muito isto, tornou-se muito uma política Lego, em que as construções vão sendo feitas à medida das necessidades e dos momentos. E isto não é um mal ou um bem, é como é, e portanto acho que temos um bocadinho que nos habituar a isso. Agora, o PS, claramente, não apostou tudo na Madeira este ano. Não apostou tudo na Madeira este ano. Não quis apostar tudo na Madeira este ano, sabendo provavelmente que não ia correr conseguir. mal, mas não tão mal como correu. Pronto, mas não quis apostar tudo na Madeira este ano. Aliás, até a própria história do PS Madeira, não tens uma personalidade forte e consistente ao longo do tempo. Tiveste Paulo Cafofo, que de facto conseguiu, com uma grande coligação, não era do PS, era independente. Fazer uma grande coligação e governar o Funchal, mas quer dizer, também não era uma solução consistente e duradoura ao longo do tempo. Portanto, eu acho que a realidade aqui é esta, e os grandes partidos de centro, os grandes partidos do século XX perceberam e estão a perceber esta nova realidade, que é, eles já não são hegemónicos e têm à sua volta um leque muito maior também de partidos com quem podem ir fazendo acordos. E isto é o que é. São os novos tempos. Bom, ficamos assim. Então vamos ao público notório, Sónia. Eu hoje estou indecisa, Tens não 2. sei bem por onde é que é de ir. Mas eu explico, já é até passado, se calhar nem vou por aí, que era aquela rábula do Ricardo Araújo Pereira que foi parar ao Ministério Público, porque ele chamou Marcelo Rebarbado de Sousa ao Presidente e disse que ele era o mais alto magistrado da nação por causa dos comentários sobre o decote e de outros comentários que ele fez ao convidar uma pessoa para se sentar numa cadeira que ele achava que podia não ser suficientemente forte para aquela pessoa. Enfim, esses comentários levaram a que uma pessoa se queixasse ao Ministério Público de crimes à ofensa da honra do Presidente e ultraje de símbolos nacionais e regionais.
E eu acho as duas coisas enfim, acho de mau gosto os comentários, mas também de mau gosto o processo, porque é impor limites ao humor e a este tipo de humor que não creio que façam muito sentido neste caso. Mas estava então indecisa entre registar isso ou a corrida que tem havido a tentar encontrar um nome para este acordo da Madeira. A corrida entre nós, jornalistas, já houve quem lhe chamasse Jerimponcha, já houve quem lhe chamasse Pangonça, enfim. Tens mais alguma sugestão? Não tenho, e acho que é preciso ser uma mente brilhante e pensar um bocadinho antes de fazer uma sugestão destas. Eu não tenho nenhuma, provavelmente não irei ter. Fazem-nos falta pessoas Vasco Polido Valente. como o Vasco Polido Valente, que em 2015 teve essa saída genial. Eu acho que é do domínio Não é de 15, é um bocadinho antes. Ou antes, sim, e sim. é sobre o seguro, Sim, sobre o PS sim. do seguro. O Portas é que é depois... 2014, sim. O Portas é que depois pegou nela. Mas é preciso mentes geniais como essas para se escolher um nome, e ainda não houve ninguém com uma saída de gênio, de facto. Nem sei se vai haver. São José. Ora, eu trago uma notícia do Público de ontem, em que revelávamos escutas da investigação Tempestade Perfeita, seja o caso da construção do Hospital Militar de Belém, etc. E em que nós noticiávamos que um dos arguidos do processo, que foi escutado, um senhor chamado Francisco Marques, que era diretor de Serviços de Infraestruturas e Património da Defesa, e que numa conversa com um amigo ou com um colaborador diz a seguinte frase: basicamente sou uma puta. Obviamente o que eu quero é ter bens materiais, sentir a minha vida boa, quero lá saber de estatutos, de eu sou isto, eu sou aquilo. Epá, estou-me nas tintas. Pronto, eu agarrei nesta frase porque eu faço questão de defender a honra das putas. Olha, eu também Porque eu acho que isto é uma ofensa às putas. Que não têm uma vida boa. Claro. Não têm uma vida boa. Eu estava aqui a pensar, será que ela vai citar a frase desde o início? Porque Por causa do termo. E fez muito bem. Faz fizeste parte da muito língua bem, portuguesa. Fizeste muito bem. Exato. Leonete, e tu? Tinta verde. Pronto, acho que é um bocadinho. Também São tem a os ver com o verdadeiros PAN. ovos verdes. Também tem a ver com o PAN. Para já, acho que Inês Sousa Real, como Partido Verde que se afirma, dizer que atirar ovos de tinta verde a um ministro é um ativismo radical, é de facto não conhecer a palavra radical e o que ela significa e qual o alcance que deve ter na política. Porque, e mais, quer dizer, nós estamos a falar, muita gente o disse, que atos violentos, isto não é violência. Violência é outra coisa. Isto não é um ato violento, é um ato de como é que se diz, alguma irreverência. Não sei, agora aí mas tem É que uma falar. agressão. Eu acho que é um Leonete. ato É uma violento. agressão. eu considero que isto não é violência. Para mim, violência é outra coisa. para E mim violência é, por exemplo, agredir verbalmente e chamar uma pessoa tarada. Não que eu acho que deva haver esse freio no rumor, mas eu acho que insultar uma pessoa é de uma violência maior. Ou, ok, não é de uma violência física. De qualquer forma, estes atos são crime público, serão, com certeza, julgados, provavelmente absolvidos como outros têm sido, mas quer dizer, estes jovens que têm tentado chamar a atenção não têm feito mais do que fizeram os jovens dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 e que eu espero que continuem a fazer, porque se não for também, não houver estes wake-ups, também o mundo não muda e não é isso que queremos. É o meu público notório. Ok, então assim ficamos por aqui. Ficou de fora um tema importante, a privatização da TAP, mas à hora que estamos a gravar ainda não há conclusões do Conselho de Ministros. Bom, prometemos voltar a falar disso, provavelmente. Falar disso para a semana.
Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido.